Pessoal, sejam bem-vindos à videoaula de produtos de investimento do IFB. Para mim, esse aqui é o capítulo mais interessante do curso, onde a gente tem contato com uma série de aplicações diferentes, fora da rotina do dia a dia. Mas também é um conteúdo complexo, talvez o mais complexo da prova de CPA 10 e um dos mais complexos aí da prova do CPA 20. Para o pessoal do CEA, talvez isso aqui já seja um assunto um pouco mais tranquilo. O que são os produtos de investimento? São todos os títulos e valores mobiliários disponíveis no mercado de capitais, os CDBs e os títulos públicos. Vamos então ver eles. Esse slide a gente já viu lá no início, quando a gente estava introduzindo ainda a matéria. É o slide que a gente fala sobre uma aplicação financeira, o que são aplicações financeiras. Então, só recapitulando, as aplicações financeiras podem ser em renda fixa. O que é renda fixa? Cuidado com a palavra não diz exatamente o que você está fazendo. A renda fixa não diz que é fixa a sua remuneração. Ela simplesmente está querendo explicar que você está emprestando dinheiro para alguém. E para quem que você pode emprestar dinheiro? Ou para o governo, ou para o banco, ou para uma empresa, ou para uma pessoa física. E quando você empresta dinheiro, além de receber o dinheiro de volta, você tem direito a receber os juros, que podem ser pré ou pós-fixados. E toda aplicação de renda fixa sempre tem uma data de vencimento. Qual é o problema da renda fixa? O grande problema é o risco de crédito, o risco de você tomar um calote, de não receber, além de um risco de mercado que incide sobre os títulos pré-fixados. Ou seja, quando você determina uma taxa que você vai receber no futuro, você não tem como saber se essa taxa vai ser realmente boa no futuro. E aí você pode ter perdas no meio do caminho, conforme a gente vai demonstrar mais uma vez. Já na renda variável, você se torna dono de alguma coisa. Dono do quê? Pode ser de uma ação, de um imóvel, de um contrato, de uma commodity agrícola. E quando você é dono de alguma coisa, você tem direito aos rendimentos daquilo que você é dono. No caso de uma empresa, são os lucros. Além disso, você nunca recebe o seu dinheiro de volta. Quando você compra alguma coisa, quando você se torna dono de alguma coisa, quem te vendeu jamais te devolve o dinheiro. Só que você sempre pode revender isso para um terceiro e, nesta operação, ter o chamado ganho de capital. Agora, para conseguir vender para alguém, precisa ter alguém querendo comprar. Então, essas aplicações têm maior risco de liquidez. Na renda fixa existe risco de liquidez, mas é menos relevante. Afinal, ela tem uma data de vencimento, uma data que você vai receber o dinheiro de volta. Na renda variável, não. Nunca mais você recebe o dinheiro de volta. Então, você vai correr um risco de liquidez. E o risco de mercado é mais elevado, porque além dos fatores sistemáticos, juros, inflação, dólar, você ainda fica muito vulnerável às crises e ainda corre o risco diversificável, de risco de você não receber aquela aplicação. Essa tabela talvez seja a tabela mais importante do nosso conteúdo. Vamos então decifrar ela. Aqui você vê o nome do título e o nome antigo. A Anbima ainda pede muitas questões pelo nome antigo dos títulos públicos. Essa sopa de letrinha toda é sempre título público. Tem T, é de tesouro. Tesouro, que é um título público. Tesouro é quem emite os títulos públicos que são negociados lá no Open Market pelo Banco Central. Vamos conhecer então todos os títulos que o governo, que o Banco Central negocia. O primeiro deles é o Tesouro Selic. Esse 20XX significa só o ano de vencimento. Se é 2020, significa que vai vencer em 2020. O Tesouro Selic é a antiga LFT, Letra Financeira do Tesouro. Ela é o único título público pós-fixado. Então, esse aqui é o título mais seguro do sistema financeiro. O que você vai receber de juros aqui? 100% da taxa Selic. E repara que não importa o prazo. A qualquer momento que você peça o resgate de uma LFT, você vai receber o valor que você aplicou, mais corrigido pela taxa Selic, que é uma taxa de juros. Então, aqui você está bem protegido. Basicamente, o único risco que você corre aqui é o risco soberano, o risco do governo dar o calote. Essa segunda letra do Tesouro é o Tesouro Pré-fixado, a LTN.
é letra do Tesouro Nacional, o título mais antigo em negociação no mercado brasileiro. É um título pré-fixado. Se ele é pré-fixado, você corre o risco de mercado. Se o juro sobe, o pré-fixado cai. Então, aqui você vai estar correndo. Você só tem certeza de receber os juros se esperar o vencimento. No meio do caminho, você pode até solicitar o resgate, mas vai receber pelo valor de mercado, que pode ser menor do que o valor que você pagou, o valor inicial, porque se o juro subir, o valor do seu título vai cair. Na LTN, você é um prefixado que a gente chama prefixado puro, ou seja, você não está protegido de nada, você não está protegido da inflação, você não está protegido dos juros, não está protegido do dólar. A mesma coisa com esse título de baixo, a NTNF, o Tesouro Prefixado com Juros Semestrais. Funciona exatamente igual à LTN. A NTNF e a LTN são praticamente iguais. A diferença é que a LTN, assim como a LFT, é o que a gente chama de título zero cupom, ou seja, você recebe os juros só no vencimento. E na NTNF, não. É um título que a gente fala que tem cupom semestral, ou seja, a cada 6 meses você recebe os juros. E no final, você recebe o último cupomzinho de juros, mais o valor de face do título. Da mesma forma, na NTNF, você está correndo todos os riscos de mercado. Se o juro sobe, o pré-fixado cai. Se a inflação sobe, o pré-fixado cai. Já esse título de baixo, Tesouro Indexado IPCA, é um título um pouco mais seguro do que a NTNF. É a chamada NTNB Principal. A NTNB Principal, assim como a NTNB, as duas, elas vão te pagar uma taxa pré-fixada mais o IPCA. Ou seja, se a NTNB está pagando um cupom de juros de 6%, o que você vai receber? 6% mais a inflação. Se a inflação for 10, você recebe 16. Se a inflação for 20, você recebe 26. Se a inflação for 1.000, você recebe 1.006. Ou seja, você sempre vai receber 6% acima da inflação. É um título que a gente chama de um título indexado. Ele tem a taxa real pré-fixada e um componente pós-fixado, que no caso aqui do NTNB é o pós-fixado, é o IPCA. Já a NTNC, a mesma mecânica, só troca o IPCA pelo IGPM. Tanto a NTNB quanto a C estão protegendo você da inflação. São títulos de longo prazo. Por isso, a importância de colocar um indexador de inflação. Ninguém consegue saber quanto que vai ser a inflação em 2050, 2040, 2030. Por isso, você vai receber uma taxa real mais a inflação. Tá ok? A única coisa que eu vou chamar a atenção aqui, todos esses títulos NTNs, esses títulos com N, eles têm o tal do cupom de juros, ou seja, eles pagam juros a cada 6 meses. Só tem uma exceção, que é a NTNB Principal. Esta não paga juros semestrais, ela paga os juros só no vencimento. Tá ok? Para ficar um pouco mais fácil de decorar, a NTNB, esse B aqui é o B de Brasil. Qual é a inflação de Brasil? É o IPCA. O NTNC, C de casa. Qual é a inflação que reajusta o aluguel das casas? O IGPM. E aí tem a NTND, D de dólar. Então, ela vai indexar pelo PETAX. Diferente da NTNB e da C, aqui você não se protege da inflação, você se protege da variação cambial. Você vai receber uma taxa de juros fixa mais a variação cambial. Tá ok? NTND, então, D de dólar. E a NTNF, F de fixo. Só recebe a taxa pré-fixada, não tem nenhum indexador. Já o Tesouro Selic e o Tesouro Prefixado são títulos zero cupons. Esses títulos com L não pagam cupom de juros, assim como a NTNB principal. Para ficar mais fácil você lembrar isso aqui, uma dica. Se o T está no fim, é um título pós. Se o T está no meio, é um título pré-fixado. Tá ok? Esses títulos aqui, CDB, COI, LCI, LH, tem outros ainda, LCA, LA, RDB, LH, LF, são títulos bancários, títulos emitidos por bancos.
Esses títulos emitidos por bancos, eles podem correr risco de mercado, porque eles podem ser pré-fixados. Mas, normalmente, os bancos emitem pós-fixados, ou seja, um percentual do benchmark, 90% do DI, 80% do DI, 110% do DI. Mas eles também podem ser pré-fixados, e se forem pré-fixados, eles têm risco de mercado. Além disso, o CDB, o banco negocia se vai dar o resgate diário ou não. Então, se o CDB não prevê resgate diário, ele vai ter risco de liquidez. Nos títulos públicos, o Banco Central sempre garante a recompra, mas nos CDBs não. O banco pode não recomprar o CDB, então tem risco de liquidez. E se for um banco pequeno, ainda pode ter risco de crédito, porque esses bancos menores podem ter problema no mercado e dar o calote. As notas promissórias e as debêntures são títulos emitidos por empresas não financeiras, correm risco de mercado, têm um risco de crédito e têm um risco de liquidez. Por quê? Porque normalmente essas empresas não dão resgate diário, você vai ter que aguardar o vencimento ou vender esse título no mercado. Todos os títulos podem ser vendidos para terceiros no mercado da Bolsa de Valores ou no balcão. Corre risco de crédito, porque as empresas podem ter problemas nos seus investimentos e não ter o retorno, e aí dar o calote no investidor. E se forem pré-fixados, podem ter risco de mercado. Boa parte desses títulos são emitidos de forma pré-fixada. E aí tem risco de mercado, se o juros sobe, o pré-fixado cai. E as ações, que são títulos de empresas também, mas aqui você não está emprestando dinheiro para a empresa, você está se tornando sócio da empresa. E aí você vai correr risco de mercado e risco de liquidez. Quando você diversifica a compração de várias empresas de vários setores diferentes, você reduz um pouco o risco de mercado porque você diversificou. Vamos então ver agora os detalhes de cada título. Veja que é muito importante você associar o título com o risco que você está correndo. Então, primeiro aqui é a LTN, o Tesouro Pré-Fixado. Veja como é que ela era antigamente, uma LTN de 10 milhões de cruzeiros. Quem tivesse com esse papel na mão no dia 29 de janeiro de 1978, recebia do Banco Central do Brasil 10 milhões de cruzeiros. Se você tiver um ano antes, no dia 29 de janeiro de 1977, você pode comprar isso aqui, por exemplo, por 9 milhões e esperar o vencimento e vender por 10 milhões e receber do Banco Central 10 milhões, ganhou 1 milhão com esse título. Esse é o Tesouro quando ele tem o cupom de juros, os juros semestrais. Percebeu por que chama-se cupom de juros? Então, aqui os cupomzinhos de juros. Esse título aqui ele está vencendo no dia 7 de dezembro de 2001. Quem tiver com esse papel na mão no dia 7 de dezembro de 2001, recebe do Banco Central do Brasil, do Tesouro Nacional, R$1.000. Ou melhor, 1.000 cruzeiros, né? Só que quem tiver com esse papel na mão no dia 7 de dezembro de 1982 pode recortar esse cupomzinho de juros e ir ao banco e trocar por 50 cruzeiros. A mesma coisa quem tiver com esse papel no dia 7 de dezembro de 1983, depois, e assim vai indo. Você vai recortando o cupom, por isso que a gente chama esse pagamento semestral de juros de cupom de juros. Hoje, os títulos públicos eles funcionam assim, com uma tabela do Tesouro Selic, do Tesouro Direto. Então, tá aí os exemplos do Tesouro Direto, né? Como é que ele funciona hoje. Como é que é a mecânica disso? Vamos primeiro ver o título mais fácil, o título pós-fixado, que é o Tesouro Selic. Os CDBs pós-fixados têm uma mecânica bastante similar. É a nossa LFT ou os CDBs. Você aplica um determinado valor hoje, que a gente sempre chama o valor que você aplica hoje de preço unitário, por exemplo, 5.000, e lá no vencimento você vai resgatar o que você aplicou, os 5.000, corrigido pela taxa Selic. Se for um CDB, você aplicou hoje 5.000, lá no futuro você vai receber os 5.000 mais um percentual da taxa DI. Esse já é a LTN, o Tesouro Pré-Fixado. Também se assemelha muito com uma nota promissória, o Commercial Paper, né? Então, veja só. O Tesouro Pré-Fixado ele vai te garantir uma rentabilidade pré-fixada. Nesse exemplo aqui, a gente está falando de 10% ao ano. Então, veja aqui que o valor de face dele, lá no vencimento, é R$1.000. Ou seja, supondo que isso aqui é um título de um ano, daqui a um ano você vai receber R$1.000. Se você comprar hoje esse título por R$910, daqui a um ano você vai receber
do Banco Central do Brasil, do Tesouro Nacional, R$1.000. Ou seja, teve um deságio de 10%. É igualzinho uma nota promissória, um commercial paper. Então, quando um cliente chega lá e quer descontar um cheque de R$1.000, você fala para ele, ó, a taxa é 10%, aí não ao ano, né? 10% ao mês. Você entrega R$910 para ele e o banco fica esperando a data do vencimento para receber os R$1.000 do sacado do titular do cheque. A LTN é o cheque do governo, né? Então, ele emite um título e desconta no mercado. Ele é sempre vendido aqui com deságio. Agora, por que esse título desvaloriza no meio do caminho? Vamos supor que você aplicou aqui por R$910 e vai receber daqui a um ano R$1.000. Só que você teve um problema um dia depois e resolve vender esse título. Você vai vender também pelo preço de mercado, não pelo valor de face. O valor de face está prefixado, mas está prefixado o valor e a data, só daqui a um ano. Então, no meio do caminho, você vai ter que vender isso para um terceiro no mercado. E vamos supor que a taxa de juros aumentou para 20%. Se a taxa de juros aumentou para 20%, e o valor de face já está determinado, é R$1.000 daqui a um ano, esse título no mercado vai estar sendo negociado com 20% de desconto, ou seja, com um deságio de 20%. Se você fizer um desconto de 20% em cima de R$1.000, você vai ver que esse preço unitário está em R$820. Ou seja, você aplicou num dia 910 e no dia seguinte você precisou vender, vendeu apenas por 820. Por que você perdeu dinheiro aqui? Percebeu que perdeu? Por que você perdeu dinheiro? Porque o juro subiu de 10 para 20, o valor do pré-fixado caiu. Você só tem certeza do resgate lá no vencimento. Só que você reparou que tem vencimentos muito longos, 2050, 2030, 2040, ninguém garante que você vai conseguir esperar o vencimento. Da mesma forma, quando o juro cai, o valor do pré-fixado sobe. Se você comprou aqui, aplicou aqui 910 e o juro caiu para 5%, desconta 5% de 1.000, você vai ver que esse valor desse título aqui está próximo a R$950. Percebeu que de um dia para o outro você ganhou R$50. Por quê? Porque o juro caiu e o valor do pré-fixado subiu. Esse é o Tesouro Indexado, a NTN-B. O Tesouro Indexado PCA com juros semestrais. É uma NTN-B, vai pagar o cupomzinho de juros. Quanto que ela está pagando? Aqui no exemplo está dando 5% ao ano. 5% ao ano é R$50, só que a cada 6 meses, então você recebe 25, né? Então, você vai recebendo R$25 a cada 6 meses e no vencimento você recebe os R$1.000 mais o último cupom de juros, os 25, corrigido pelo IPCA. E aí você vai negociar esse título no mercado à vista. Se esses juros, 5% ao ano, é maior do que o juro do mercado, vamos supor que o juro de mercado está 3% ao ano, você vai negociar, esse título aqui vai estar sendo negociado com ágio, ou seja, por um valor maior do que R$1.000. Por quê? Porque o juro caiu, o valor do pré-fixado subiu. Se esse juro estiver acima de 5% ao ano, vamos supor que está 7% ao ano, você vai negociar esse título com deságio. Por quê? Porque ele só paga 5% de juros ao ano e o mercado está pedindo 7% de juros ao ano acima da inflação. Então, você vai ter que negociar com um desconto, com um deságio, esse preço unitário. Lembra que é pré-fixado. O valor e a data nunca mudam. É isso que você vai receber, 5% ao ano em cima do valor de a cada ano, em cima do valor de face, corrigido pela inflação. Isso não vai mudar. Só lá no vencimento você vai receber isso. Se você precisar vender no meio do caminho, você pode ter perda se o juro subir ou pode ter ganho se o juro cair. A NTN-B principal, o Tesouro IPCA sem juros semestrais, mesma mecânica, tem aqui um preço unitário, lá no vencimento você recebe o preço unitário, mais os juros, mais a correção da inflação. As debêntures normalmente são emitidas também com cupom desta forma, com indexador, normalmente não é o IPCA, o IGPM, e normalmente elas têm o cupom de juros semestrais também, ou seja, elas vão pagando juros a cada 6 meses e no vencimento você recebe o principal. Vamos agora falar dos títulos bancários. Primeiro deles, o CDB.
O CDB é o principal meio de captação dos bancos. Quem pode emitir CDB só relembrando, bancos de investimento e bancos comerciais. Só essas duas instituições podem emitir CDBs. Os CDBs, como já falamos, eles podem ser pré-fixados. Se forem pré-fixados, tem risco de mercado. Se o juro sobe, o pré-fixado cai. O banco até garante o resgate antecipado, mas pelo valor de mercado. Se o CDB for pré-fixado, você pode ter perda. E ele pode ser pós-fixado. E aí você diminui bastante o risco de mercado, porque você vai receber, independente de quando você resgatar, o valor que você aplicou, corrigido pelo indexador que o banco negociou com você, normalmente é o DI. Os CDBs eles são corrigidos normalmente pelo DI. Podem ser também corrigidos pela TR, TBF, GPM, mas normalmente é pelo DI. Os clientes ficam negociando percentuais de DI. 80% DI, 90% DI. Se o banco é de pequeno porte, já passa de 100, vai para 105, 110. Uma questão do CDB é que o CDB ele tem um risco de crédito. O banco pode quebrar, principalmente os bancos de menor porte. Só que foi instituído o Fundo Garantidor de Crédito. O que esse Fundo Garantidor de Crédito faz? Ele garante que, se o banco quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito vai restituir o investidor em até R$250 mil por CPF, por instituição. Então, se você tiver R$1 milhão espalhado em 4 bancos diferentes, 250 mil em 4 bancos diferentes, e os 4 quebrarem, você recebe os 1 milhão de volta. Se você tiver 1 milhão só aplicado num banco, e esse banco quebrar, você só vai receber 250 mil. É 250 mil por CPF, por instituição. Os CDBs eles têm um prazo de resgate pré-determinado, mas o banco não é obrigado a fazer o resgate antecipado. Isso depende da negociação que o cliente fizer com o banco. Em bancos de grande porte, quase sempre, os CDBs não têm eles têm a liquidez diária, ou seja, o banco garante o resgate sempre. Em bancos de menor porte, você já vai ver CDBs sem liquidez, ou seja, o cliente só pode resgatar no vencimento. O COI, Certificado de Operações Estruturadas. Isso aqui também é um título emitido por bancos ou por corretoras, normalmente por bancos, muito similar ao CDB. Quais são as diferenças? Ele não vai usar o DI como indexador pós-fixado. Normalmente, ele usa o Ibovespa, a Petax, pode ser qualquer outro indicador. Normalmente, ou é o Ibovespa ou a Petax. Um detalhe interessante é que o COI não tem garantia do Fundo Garantidor de Créditos, do FGC. Ele é um título que não é o único título bancário que não é garantido pela FGC. O FGC protege qualquer aplicação nos bancos comerciais ou de investimento. Então, ele garante CDBs, garante RDBs, garante LCI, garante dinheiro em conta corrente, garante poupança, sempre no limite de 250 mil por CPF, por instituição. A única coisa que ele não garante é o COI. Eles também, do mesmo jeito que o CDB, podem ter um prazo pré-determinado. E aí o COI normalmente é negociado com um prazo de resgate pré-determinado, ou seja, ele não oferece liquidez. Logo, a maioria dos COIs também tem risco de liquidez. Ele é permitido, mas a instituição tem que fazer a negociação. Também é muito comum ele ter um capital, uma garantia mínima do capital investido. Ou seja, ele fala o COI é vendido da seguinte forma. Você faz uma aplicação indexada ao Ibovespa, mas se o Ibovespa for negativo, você não perde, você só ganha se o Ibovespa for positivo. Por outro lado, também vai ter um limite de ganhos no COI, não vai ser o Ibovespa puro. Você vai receber um pouco menos do que o Ibovespa. O banco opera isso aí fazendo algumas operações de derivativo, de hedge do mercado de ações. A LCI e a letra hipotecária são outros dois produtos bancários destinados exclusivamente a lastrear o crédito imobiliário. Ou seja, quando o banco capta dinheiro ou via LCI ou letra hipotecária, ele é obrigado a emprestar esse dinheiro no crédito imobiliário.
tem o risco de crédito acima de 250 mil. Veja, se qualquer aplicação no banco, se for menor do que 250 mil, não tem risco de crédito, porque o FGC garante. Mas se a aplicação for maior do que 250 mil, aí pode ter risco de crédito, principalmente nos bancos pequenos, que tem um risco de crédito mais elevado. E ele pode ter risco de liquidez. A CVM, o Banco Central, exige uma carência mínima de 3 meses, mas o banco pode negociar um período superior a isso. É comum se ver LCIs com carências de 1 ano, 2 anos. Você não pode resgatar, mas pode vender para um terceiro. Então, um cliente que tem uma LCI, ele não pode resgatar no banco durante o período da carência, mas ele pode vender para um terceiro sim, transferir a titularidade. A diferença da LCI para a letra hipotecária é que a LCI é sempre pós-fixada, normalmente corrigida por um percentual do DI. E a letra hipotecária é pré-fixada. Vai ter uma taxa de juros pré-determinada e aí a letra hipotecária tem risco de mercado. A LCA é exatamente igual à LCI, só muda o objetivo fim da aplicação. Enquanto a LCI, o dinheiro da LCI tem que todo ir para o crédito imobiliário, na LCA, o dinheiro todo tem que ir para o crédito rural. Outra coisa interessante na LCI e também na LCA é que são isentos de imposto. Não precisa decorar tudo que é isento de imposto, não. Qualquer aplicação financeira ligada ao mercado imobiliário ou ao mercado de agronegócio são isentos de imposto. Vocês vão ver outras aplicações ligadas a imóveis e agronegócio também são isentos de imposto. Só uma atenção, a isenção é só para a pessoa física. Pessoa jurídica paga imposto sim pela tabela regressiva, que nós vamos ver logo mais. Então, tem imposto de renda? Sim, para a pessoa jurídica. A pessoa física é isenta em qualquer investimento ligado com imóvel ou agronegócio. As debêntures. As debêntures são títulos de empresas. Ou seja, são títulos emitidos por empresas para pegar empréstimos junto ao investidor direto. Aí eles não precisam pegar empréstimos nos bancos. As debêntures normalmente têm longo prazo. Veja aí a debênture da Petrobras, né? Foi emitida em 53, vai vencer em 56, e estão aqui os cupomzinhos de juros, que ela vai pagar cupom de juros ao longo do caminho, né? Debênture, então, é para financiar a empresa num prazo mais longo. Se uma empresa vai fazer um investimento de longo prazo, o mais indicado é que ela emita debêntures. Quem pode emitir debêntures são SAs, tanto de capital aberto quanto de capital fechado. Mas muita atenção, as de capital aberto podem fazer emissões públicas e negociar essas debêntures até mesmo na Bolsa de Valores. As de capital fechado só podem fazer emissões privadas. Normalmente, ela paga o cupom de juros, é muito parecido nesse ponto com a NTN. Normalmente, tem um indexador, uma taxa de juros pré-fixada com um indexador, que normalmente esse indexador é o IGPM, não o IPCA. Quando ela é pós-fixada, normalmente é um percentual do DI e quase sempre superior a 100% do DI, 105%, 110% do DI. Repara que o que você recebe no meio do caminho é só os juros. A debênture, você recebe o valor que você emprestou só no dia do vencimento. Uma coisa importante numa debênture é ver o prospecto, ou seja, o prospecto vai dar todos os detalhes da debênture, quanto que a empresa está pegando emprestada, quem é o banco coordenador, quem é o agente fiduciário, uma série de coisas, que não vem ao caso. O que é importante para a gente saber numa debênture? Primeiro, as garantias. A melhor garantia de todas é essa aqui, a garantia real. A empresa emite uma debênture e hipoteca ou aliena algum dos seus bens para garantir o pagamento dessa debênture. Se a empresa não pagar a dívida, quem tem a debênture pode tomar o bem da empresa. Outro tipo de garantia que existe é a garantia flutuante. A garantia flutuante, a empresa deixa os seus bens à disposição da debênture, mas não determina qual é. Qual que é o problema dessa garantia? Quando a empresa deixa de pagar,
provavelmente os melhores bens dela vão ser utilizados nas dívidas com garantia real. E a garantia flutuante vai ficar com os bens menos valorizados. Outra categoria, um pouco pior ainda, é a quirografária, que no banco a gente chama comumente de crédito no aval. Aqui a debênture está garantida apenas na assinatura do presidente da empresa. Não tem nenhuma garantia ou preferência de recebimento, ou seja, se a empresa não der o calote, você vai receber junto com todo mundo, vai receber junto com fornecedor, junto com todos os outros. Mas existe uma ainda pior, que é a subordinada. A subordinada diz que quem compra uma debênture subordinada vai receber depois de todas as outras dívidas serem pagas. Ou seja, você vai receber antes apenas do acionista. Tá ok? Então, são as garantias são importantes saber. Para ajudar a decorar quais são as garantias, tem o REFLUXU, real, flutuante, quirografária, subordinada. Outra coisa importante de você saber da debênture é como você vai receber o pagamento. Por quê? O esperado e o normal seria você receber o pagamento em dinheiro, que são essas debêntures não conversíveis, né? Você vai receber o pagamento do principal em dinheiro, mas as debêntures também podem ser conversíveis, ou seja, você no final pode receber o pagamento em ações da empresa, ao invés de receber em dinheiro. As notas promissórias, que são chamadas também de commercial paper, essas já são títulos também emitidos por empresa, mas títulos de curto prazo. Nota que na imagem que se assemelha a um cheque. Se assemelha a um cheque, até porque o cheque é uma nota promissória, só que de pagamento à vista. O commercial paper é uma nota promissória, mas de pagamento a prazo, propriamente dito. Os commercial papers, eles podem ser emitidos por uma empresa SA de capital aberto ou fechado, ou até mesmo por uma empresa limitada. Quais são os prazos? Se for uma empresa de capital fechado, 180 dias. Então, o prazo máximo de um commercial paper é 180 dias. Por isso que o cheque prescreve também com 180 dias. Ele obedece à regra da nota promissória. E 360 dias se for para uma empresa de capital aberto. Do mesmo jeito que os outros títulos, eles podem ser pré-fixados ou pós-fixados. Se for pré-fixado, ele é vendido com desconto no mercado. Normalmente, commercial paper é pré-fixado, mas pode ser pós-fixado. No próprio exemplo que a gente viu ali que ele tinha um valor pré-fixado e uma correção pelo IGPDI, que é um dos índices de inflação. Mas ele pode ser totalmente pós-fixado, ou seja, pagar um percentual de um benchmark, por exemplo, do DI. Vamos agora falar dos produtos do mercado de securitização. Vocês vão reparar que em todos esses produtos do mercado de securitização começa a surgir o chamado risco de contraparte, ou seja, o risco de alguém não cumprir o que prometeu. No caso aqui do CRI, algum problema com, por exemplo, atraso na entrega da obra. Vamos então entender aqui direitinho o que é o CRI, o Certificado de Recebíveis Imobiliários. Então, quando o investidor aplica num CRI, o que ele está fazendo? Ele está financiando a construção e a compra de uma casa própria, ou de um imóvel comercial, ou de um shopping, ou até de vaga de garagem, se preferir. A aplicação mínima do CRI é de 300 mil. Então, como é que funciona? Você pode comprar um CRI com um imóvel na planta, a construtora vai lá, constrói o imóvel e vende, você recebe o valor da venda do imóvel. A construtora pode vender esse imóvel financiado, você vai receber as prestações que quem comprou vai pagar. Ou o CRI ainda pode ser de aluguel, ou seja, a construtora construiu, não vai vender os imóveis, vai alugar os imóveis e você vai receber o aluguel desses imóveis. São os 3 jeitos do CRI. Normalmente é feito com um imóvel na planta, mas pode ser também, o CRI pode pegar imóveis já prontos. Por exemplo, a construtora já subiu um shopping center e pretende alugar os imóveis. Ao invés dela correr o risco de alugar os imóveis, ela emite um CRI
e transfere esse risco para terceiros. A mesma coisa com crédito imobiliário. Ao invés dela correr o risco de financiar os clientes dela, ela emite um CRI, e quem está financiando o comprador do imóvel, na verdade, é o CRI, não é a construtora. Ok? O CRI, a aplicação mínima dele é de 300 mil. Nós já vimos CRIs com 10 mil, 15 mil, nunca foi explicado por que a CVM autorizou a emissão de um CRI de tão baixo valor. Na regra, segue os 300 mil. Esse CRI tem um risco de liquidez. Por quê? Porque não tem resgate antecipado. Você pode vender o CRI na bolsa ou no mercado de balcão. O problema vai ser sempre achar o comprador. Você pode ter risco de crédito, principalmente quando o CRI financia o imóvel ou aluga o imóvel. O aluguel, tanto quem paga aluguel quanto quem paga prestação de imóvel pode dar o calote. Você toma o imóvel, mas vai ter que acionar na justiça, vai ter que fazer tudo isso. Tem o risco de mercado, porque ninguém garante quanto você vai receber. Você vai receber o valor de mercado do imóvel na hora da venda ou na hora do aluguel. Quanto que é esse valor? Ninguém sabe. O valor pode ser maior ou menor, dependendo do mercado. E pode ter risco de contraparte, ou seja, a construtora atrasar a entrega da obra, ou até pior, não entregar a obra, o que é mais raro. Normalmente o CRI é emitido por securitizadoras, lastreado em construções de grandes incorporadoras, mas sempre tem o risco de atrasos na entrega. Veja que quem emite esse título são securitizadoras, ou seja, uma construtora precisa de dinheiro, ao invés dela pedir dinheiro emprestado no banco, ela procura uma securitizadora que vai lá, faz todo o trabalho de emissão dos CRIs e disponibiliza ao mercado. Essa emissão pode ser, a securitizadora pode comprar os CRIs do banco, o banco pode ter emitido os CRIs e revender para a securitizadora, ou ela pode emitir os CRIs e vender direto ao mercado. O CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, é exatamente igual ao CRI, só que é para agronegócio, ou seja, vai remunerar, a garantia não é mais o imóvel, é uma safra, uma produção agrícola. Novamente, estamos falando de imóveis agronegócio, são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Quem mais compra os certificados de recebíveis imobiliários são os fundos de investimento imobiliário. Esses fundos de investimento imobiliário são fundos negociados na bolsa de valores ou no mercado de balcão e fechados, eles não têm resgate. Se você quiser o dinheiro, você vai ter que vender a sua cota para um terceiro. Como o CRI tem um valor de investimento muito alto, 300 mil reais, e as regras são muito complexas para um investidor fazer, normalmente quem faz isso é um fundo de investimento imobiliário, que é especializado em analisar isso. O fundo de investimento imobiliário pode comprar o imóvel direto, mas ele também pode comprar os CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. Então, eles vão investir em imóveis prontos ou na planta, seja diretamente comprando o imóvel, seja através de CRIs. E o que o investidor recebe nesse fundo de investimento imobiliário? O investidor vai receber os aluguéis dos imóveis que esse fundo tiver e a valorização do imóvel, caso o fundo venda o imóvel com valorização. Sempre são fundos fechados, o imóvel é um ativo de baixíssima liquidez, então, obviamente, se o investidor pedir resgate, não dá para o gestor do fundo vender o imóvel, não vai dar tempo, vai demorar muito, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, são sempre fundos fechados. Se o cliente quiser, se o cotista quiser, ele pode revender as suas cotas no mercado de bolsa de valores ou no mercado de balcão. Toda cota de qualquer fundo de investimento pode ser vendida no mercado secundário, no mercado de bolsa. Dos fundos que a gente investe no banco, normalmente não são, porque eles têm resgate diário. Mas os fundos de investimento imobiliário, como não tem resgate, normalmente tem negociação, e alguns têm bastante negociação em bolsa de valores. De qualquer forma, é um produto que tem risco de liquidez. Você, para pegar o dinheiro de volta, precisa encontrar um comprador. Além disso, o fundo de investimento imobiliário pode deixar temporariamente 25% do seu dinheiro, do seu patrimônio, em títulos de renda fixa. Para quê? Para ele analisar, comprar e vender imóvel demora e a compra é complexa. Então, o fundo pode deixar ali um dinheiro parado para aproveitar uma oportunidade do mercado.
não pode operar em futuros e o fundo imobiliário, ele não tem taxas de administração. Depois nós vamos falar de fundos, vocês vão ver as taxas de administração, performance. Fundo imobiliário não tem nada disso. Ele tem que distribuir 95% do lucro dele. 5% fica como remuneração ao administrador do fundo. Novamente, investimentos ligados a agronegócio e a imóveis são isentos de imposto. Só que o fundo de investimento imobiliário tem umas regrinhas para ter a isenção. Isso aí é principalmente para não criar um fundo imobiliário que tenha um cotista só. Porque quando você aluga um imóvel, tem imposto. Seria muito fácil para uma pessoa que tem um imóvel, ao invés dela ter um imóvel, ela faz um fundo exclusivo, coloca o imóvel dele como patrimônio do fundo e fica recebendo isento de imposto. Então, tem algumas regrinhas aí para dar a isenção no fundo de investimento imobiliário. A primeira delas é que nenhum cotista pode ter mais do que 10% das cotas de um fundo de investimento. As cotas têm que ser negociadas em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado, que é aquele formado por bancos e corretoras. E tem que ter no mínimo 50 cotistas. Obedecendo essas 3 regras, está isento. Os rendimentos estão isentos. Preste atenção, os rendimentos, que são aqueles que a gente já falou. Valorização dos imóveis que estão no fundo e recebimento de aluguéis. Se não obedecer essas 3 regras, os rendimentos serão tributados. 20% do rendimento será cobrado de imposto. Só uma atenção, pessoa jurídica não tem isenção, paga imposto 20% sobre o rendimento. E mesmo a pessoa física vai pagar 20% de imposto se tiver ganho de capital na compra e venda das cotas. A isenção é apenas para o rendimento. Se houver ganho de capital na compra e venda das cotas, existe sim pagamento de imposto. O que é o ganho de capital? Comprou a cota por R$1.000, vendeu a cota por 1.200, teve R$200 de ganho de capital. Nesses R$200, o investidor terá que pagar imposto via DARF até o último dia do mês subsequente da venda, ou seja, vendeu em agosto, tem que pagar 20% sobre o ganho em setembro, até o último dia de setembro. E aí, tanto pessoa física quanto jurídica tem que pagar esse imposto sim. A isenção é só para a pessoa física e só sobre os rendimentos, ok? Muita gente acha que o fundo de investimento imobiliário está isento sempre. Não, ele tem que obedecer às 3 regras e o que está isento é apenas o rendimento do fundo. A valorização da cota, o ganho de capital, não está isento de imposto. Outro produto que existe no mercado financeiro, no mercado de securitizadoras, é o CPR, a Cédula de Produto Rural. Esse produto é emitido por produtores rurais diretamente, mas ele tem que ser auditado por uma securitizadora. O que funciona isso? Isso é muito comum para a pecuária, não é tão comum assim para a agricultura. É muito comum para a pecuária. Então, você compra um boi pequeno. Esse boi pequeno vai ser criado por um produtor rural. Quando ele estiver gordo, o produtor rural vai lá e vende o boi para você e te entrega o dinheiro. Onde é que o produtor rural ganha nesse negócio? Normalmente, ele te vende o boi pequeno caro. A prática do mercado é, com o dinheiro de uma CPR, comprar 2 bois, um para o investidor e o outro para o produtor rural. O produtor rural vai fazer toda a engorda, o investidor não tem que pagar alimentação, aluguel de terra, nada disso, vai fazer toda a engorda. Quando o boi estiver gordo, isso está lá em contrato, registrado, daqui a 18 meses o boi vai ter tantos arrobas, o produtor rural vende o boi e entrega o dinheiro para o investidor. É assim que funciona a CPR. Qual que é o problema, então, da CPR? O grande problema da CPR é esse risco de contraparte. Tem muito golpe na CPR. Por quê? Porque se é uma CPR financeira, efetivamente o produtor rural terá que pagar em dinheiro para o investidor. Mas a maioria das CPRs é do tipo não financeira. E aí, o resgate pode ser feito em produto. Ou seja, o produtor rural pode entregar o dinheiro ou, no exemplo aqui dado, o boi. E aí o investidor normalmente não tem o que fazer com um boi, ele nem sabe vender o boi, não tem terra para pôr o boi, aí ele não tem muito
o que fazer com com esse boi, acaba perdendo esse boi. É um risco de contraparte, principalmente que existe na CPR não financeira. Além disso, é necessário ser auditado por securitizadoras. Mas no meio rural, essa contagem pode não ser tão fácil assim. Quando é boi, é um pouco mais fácil de contar. Quando o produto é frango, que engorda em um mês, a contagem já é mais complexa, já é feita por amostragem. Existem CPRs de peixe, que é bem complexo. Normalmente a contagem é feita por metro quadrado, da onde está o peixe. Então a coisa pode ser um pouco complexa. Além disso, tem risco de liquidez, porque não tem resgate antecipado, e tem risco de mercado. O investidor não sabe quanto vai vender, por quanto ele vai receber. Vai depender do valor da arroba, do boi, ou do frango, ou do peixe, na hora da venda. Outro produto, esse é muito raro um investidor aplicar diretamente, são as CCBs, as cédulas de crédito bancário. Para quem trabalha em banco, já viu muitas vezes isso aqui. O cliente, quando assina um contrato de crédito, normalmente ele assina uma nota promissória e uma cédula de crédito bancária. Quando ele assina essa cédula de crédito bancária, o banco pode revender essa dívida para um terceiro, para um investidor. Então, o banco não precisa ele receber. Ele pode passar isso para um terceiro. Esse investidor paga pelo título e recebe todos os juros, mas também sofre o calote caso aquele título dê calote, caso aquela dívida dê calote. Então, um produto com altíssimo risco de crédito. Aqui nós chegamos nos produtos financeiros quando você empresta dinheiro efetivamente para pessoa física ou para pequenas empresas. Os CCBs podem ser negociados em bolsa, muito raro, normalmente é mercado de balcão, e normalmente mercado de balcão não organizado, está fora do mercado de corretoras. Quem normalmente compra os CCBs são os chamados FDICs. O que é o FDIC? É um fundo de direito creditório. Ele compra CCBs de pessoas físicas ou de empresas de pequeno porte. Podem ser dívidas inadimplentes ou dívidas que estão sendo pagas em dia. Normalmente, essas dívidas pagas em dia são dívidas com garantia, descontos de cheque, duplicata, antecipação de cartão, crédito consignado, financiamento de veículo, para diminuir um pouco o risco de crédito, porque o risco de crédito no FDIC é muito alto. Então, o investidor vai lá e aplica num FDIC, o FDIC vai comprar CCBs junto aos bancos, ou ele pode ele mesmo operar direto com o mercado, o que é mais raro. O FDIC é como uma factoring, mas uma factoring que usa dinheiro de terceiros. Tem um risco de crédito bastante elevado. Exatamente por isso, os FDICs trabalham com as cotas sênior e subordinado. Quando você aplica num FDIC, você tem uma grande vantagem. Você recebe as tais altíssimas taxas de juros que os bancos cobram dos seus clientes. Por outro lado, o risco de crédito é todo seu. Exatamente por conta do risco de crédito ser muito alto, a CVM criou duas categorias de cota, a cota sênior e a cota subordinada. Quando um FDIC emite uma cota sênior, ele, organizador do FDIC, tem que comprar uma cota subordinada para ele. As duas rendem a mesma coisa, só que se houver problema de crédito, ou seja, houver um calote no fundo, primeiro quem toma o prejuízo é a cota subordinada. Só depois as cotas sêniores começam a perder. Os FDICs vão ter que aplicar no mínimo 50% de direito em direitos creditórios, ou seja, títulos de dívidas com o banco, e a aplicação mínima nesses fundos sempre são de 25 mil. A tributação para qualquer título segue a tabela regressiva. Qualquer título de renda fixa segue a tabela regressiva. Ah, mas a LCI não é isento? É isento, já falamos. Negócio com imóveis e agronegócio é isento de imposto. O resto segue tabela regressiva. E a debênture segue a tabela regressiva. E o CCB segue a tabela regressiva. Tudo vai seguir a tabela regressiva. Tem que decorar a tabela regressiva? Tem. E tem que decorar que até 180 dias o prazo é 22,5%. Se o resgate acontecer entre 181 dias e 360 dias, a alíquota é 20%.
Se o resgate acontecer entre 361 dias e 720 dias, é 17,5%. E acima de 720, é 15%. Só muito cuidado que os prazos são em dias, não em anos. Então, uma aplicação feita no dia 1º de fevereiro de 2010, resgatada no dia 1º de fevereiro de 2011, correu 365 dias nesse período. Então, a alíquota é de 17,5%. Vai pagar sobre o seu rendimento, ou seja, sobre o ganho, tributado exclusivamente na fonte, ou seja, você paga um imposto, já recebe líquido de quem te paga o rendimento, o dinheiro, quem te paga o rendimento recolhe o imposto, entrega para a Receita e você não tem direito nem à restituição, mas também não tem que pagar nada a mais. A tributação é exclusiva na fonte. E o imposto é sempre sobre o rendimento, no momento do resgate. Regra de tributação: imposto no resgate, sobre o rendimento, tributado exclusivamente na fonte. Se não resgatou, não paga imposto, ou seja, se não teve o recebimento da renda, não tem que pagar imposto. E se não teve rendimento, também não tem que pagar imposto. Ah, Henrique, mas e o Come Cotas? Come Cotas é para fundos. Estou falando de produtos financeiros. Depois tratamos desses outros assuntos. Produto financeiro não tem essa história de come cotas. Vai pagar imposto no momento do resgate e tributado exclusivamente na fonte sobre o rendimento. E ainda, além do imposto de renda pela tabela regressiva, tem um IOF regressivo nos 30 primeiros dias. A tabela regressiva do IOF não precisa decorar, mas se resgatar antes de 30 dias, tem que pagar o IOF e do que sobrou, vai pagar imposto de renda. Muito bem, agora que já vimos todos os produtos de renda fixa, vamos analisar o mercado de ações. Ações têm uma série de diferenças em relação à renda fixa. Só relembrando o que a gente tinha comentado no começo. Quando você tem um título de propriedade, você está aplicando na renda variável, você se tornou dono de alguma coisa. No caso de ações, você está se tornando sócio, dono de uma empresa. Cada ação tem direito a uma participação numa das empresas. Essa ação que vocês estão vendo na tela, uma ação da Petrobras, bem antiga, na época que as ações ainda eram negociadas em papel. O que significa essa ação? Quem tiver este papel tem direito a uma participação nos resultados, tem direito a votar e, principalmente, tem direito ao ganho de capital. Lembrando sempre que na renda variável, quando você compra um título de renda variável, você nunca recebe o dinheiro de volta, nunca mais vai receber. Para você ter algum ganho nessa operação, você vai ter que comprar por um preço e tentar revender no futuro mais caro. Para revender, você vai precisar achar um comprador. Daí que se diz que os títulos de renda variável têm um risco de liquidez, porque para você conseguir comprar por um preço e vender mais caro, obrigatoriamente você vai ter que achar um comprador. Este é o primeiro ganho que você pode ter na renda variável no mercado de ações, o chamado ganho de capital, comprar uma ação, por exemplo, por R$10 e revender por 15. Como já falamos, a ação é apenas a fração do capital social de uma empresa. A definição técnica de uma ação é a menor parte do patrimônio líquido da empresa. Quando você compra uma ação, você passa a ser sócio da empresa. Consequentemente, terá direito a participar dos lucros da empresa. Não dá para saber qual vai ser o lucro, depende do mercado. Daí que as ações, além do risco de liquidez, correm um risco de mercado elevado. Só relembrando que, além daqueles fatores de risco de mercado da renda fixa, juros e inflação, aqui ainda se corre mais riscos. Tem o risco da própria empresa tomar alguma decisão errada, tem o risco do setor onde a empresa está inserida sofrer com algum problema de mercado e ainda vai ter um risco da empresa, de alguma crise, afetar a rentabilidade da empresa. Lembrando que as ações ordinárias garantem ao acionista o direito a votar na empresa. Já as ações preferenciais têm prioridade na distribuição dos lucros, dos chamados dividendos.
Vimos antes a ação da forma em papel, hoje em dia a ação é assim, ela é toda eletrônica, ela é uma ação nominativa, ou seja, nominal a alguém, não pode mais ter ações ao portador, e ela é toda registrada, ela é toda eletrônica, fica custodiada lá na CBLC. Como já falamos anteriormente, nas ações você tem direito ao ganho de capital, ou seja, comprar por um preço e tentar revender mais caro no futuro. Ninguém garante que você vai conseguir revender mais caro no futuro, mas existe essa chance de você comprar uma ação por R$ 10 e conseguir vendê-la por R$ 15, e aí você vai ter R$ 5 de ganho de capital. Essa é uma das formas que você ganha na renda variável no mercado de ações. Outra forma que você ganha no mercado de renda variável é que quando você é dono de alguma coisa, você tem direito ao rendimento daquilo. Então, se você é dono de um imóvel, você tem direito a receber o aluguel do imóvel, que é o rendimento do imóvel. Quando você é dono de um contrato, você tem direito a receber royalties daquele contrato. Quando você é dono de uma empresa, de uma ação, você passa a ter direito a receber lucros. E como esses lucros são pagos? Estão aí as 4 formas que esses lucros são pagos. Primeiro, o lucro pode ser pago na forma de dividendo. Mas o que é um dividendo? Nada mais é do que o lucro pago em dinheiro. Ou seja, quando você recebe dinheiro. Poxa, mas eu posso receber de outra forma, sem ser dinheiro? Pode, você pode receber esse lucro pago na forma de ações. Isso se chama bonificação. É o lucro pago na forma de novas ações. Ao invés de você receber dinheiro, você recebe novas ações da empresa. Então, sempre que falar de lucro pago na forma do dinheiro, é uma bonificação. Tem regras para fazer isso, não pode fazer de qualquer jeito, mas existe essa possibilidade. A empresa tem essa possibilidade de te pagar os lucros em novas ações. No Brasil, ainda existe mais um aspecto, que é o lucro pago na forma de juros, que é o chamado juros sobre capital próprio. Isso é uma herança da época da inflação. É, na época da inflação alta, todo o capital aplicado tinha que render pelo menos os juros do chamado overnight. Isso resiste até hoje, ainda existe uma parte pequena do lucro que pode ser paga assim. Tem regra para fazer isso, é limitado pela TJLP, é, sobre o valor patrimonial das ações, não precisa saber a regra, o que precisa saber é que a empresa também pode te pagar juros em dinheiro, só que com o nome de juros. E isso é ruim para o investidor. Por quê? Porque, obrigatoriamente, ele vai ter que pagar imposto de renda. Outra forma de receber lucro é na forma de bônus de subscrição. O bônus de subscrição nada mais é do que quando o acionista recebe um direito de comprar novas ações. Quando que isso acontece? Isso acontece quando a empresa vai emitir novas ações. Quem vai ter a prioridade de comprar essas novas ações? Os atuais acionistas. Dessa forma, como é que isso é operacionalizado lá na prática na bolsa? A empresa dá para os atuais acionistas um bônus de subscrição. Nesse bônus de subscrição, ele pode exercer e comprar as novas ações da empresa e aí manter a sua participação acionária, ou ele pode fazer o que quiser, pode revender esse bônus, pode não exercer, só que aí ele será diluído na sociedade. As ações, como já dissemos, também podem ser preferenciais, ou seja, ter prioridade no recebimento dos dividendos, ela recebe mais dividendos, ou ordinárias. Só uma atenção que atualmente a legislação obriga que uma empresa, quando vai emitir ações, tenha que ter pelo menos metade mais um das ações emitidas na forma ordinária. E isso para garantir que o controlador da empresa não controle a empresa com uma participação muito pequena. Lembrando que a ação ordinária tem direito a voto, um voto para cada ação. Se você tiver metade mais um das ações ordinárias de uma empresa, você é o controlador da empresa. As ações também podem sofrer split ou implit. Por que isso acontece? Por que se faz um split de uma ação? O split nada mais é do que pegar uma ação e dividir em 2, 3, 4, 10, como preferirem. Vamos pegar um exemplo. Uma ação da Ambev, por exemplo, está R$ 120.
A Ambev chega à conclusão que uma ação de R$ 120 é muito difícil de ser negociada na bolsa, aumenta muito o risco de liquidez. O que ela pode fazer? Ela pega uma ação de R$ 120 e divide em 4 ações de 30. Repara que para o acionista não mudou nada. Antes ele tinha uma ação de 120, agora ele tem 4 ações de 30. 4 vezes 30 dá os mesmos 120. Mas isso reduz o risco de liquidez, porque é um costume na Bolsa de Valores se negociar ações múltiplas de 30, no valor de 30. Quando uma empresa está com uma ação muito valorizada, por exemplo, R$ 120, começa a ter dificuldade de liquidez no mercado. A outra ação é a ação de implit. É o processo exatamente o contrário. É quando uma empresa junta duas ou mais ações em uma. Por exemplo, eu tenho uma ação que vale 10 centavos. E isso tem um alto risco de mercado, porque a ação tem que variar pelo menos de 1 em 1 centavo. Se ela cai de 10 centavos para 9 centavos, isso é uma queda de 10%. Percebe aí que o risco de mercado fica muito alto nessas ações de muito baixo valor. O que a empresa pode fazer? Ela pode pegar 10 ações de 10 centavos e juntar numa ação de R$ 1. Veja que para mim, acionista, não mudou nada. Eu tinha 10 ações de 10 centavos, que valia R$ 1. Agora eu passei a ter uma ação de R$ 1. Só que uma ação de R$ 1 tem um risco de mercado menor. Por quê? Porque se ela cair 1 centavo, ela cai para 99 centavos. É uma queda só de 1%. Reduziu bastante o risco de mercado. Outra coisa que você precisa conhecer são as regras de liquidação e custódia da CBLC. Veja que a CBLC ela tem um ciclo de 3 dias, ou seja, ela leva 3 dias para liquidar uma operação. Você não precisa decorar todo o que acontece dia por dia. O que você precisa saber, então? Você precisa saber que a CBLC só vai te pagar as ações depois de 3 dias. Então, eu vendi hoje, só vou receber daqui a 3 dias úteis. Da mesma forma, o pagamento. Se eu comprei uma ação hoje, eu só preciso pagar por essa ação daqui a 3 dias. Ah, Henrique, mas eu opero com a ação e a corretora me debita o dinheiro à vista. Na verdade, ela bloqueia o seu dinheiro, mas você ainda não pagou. Você só vai pagar essa ação daqui a 3 dias. O ciclo da CBLC é em 3 dias. Isso para dar tempo dela fazer essas etapas todas que estão aí no slide. Não precisa decorar. Isso é do tempo que a ação era em papel, demorava muito. Mas a CBLC mantém esse sistema para permitir que algumas pessoas operem sem dinheiro. Repare que, como eu não tenho que pagar a ação à vista, eu posso comprar e vender no mesmo dia sem precisar colocar dinheiro. Isso aumenta bastante a liquidez da Bolsa de Valores. Outra coisa que foi criada pela Bolsa de Valores são os níveis de governança corporativa. O que é governança corporativa? Governança corporativa são práticas para aumentar a transparência e o compromisso com os acionistas. Então, a Bovespa criou níveis de governança corporativa, não são leis, são uma autorregulação, adere quem quiser, quem não quiser é obrigado a cumprir as leis da CVM. Mas, se você quiser estar no mercado de boa governança corporativa da Bovespa, vai ter que obedecer a alguns critérios. Você pode decorar todos os critérios ou entender o conceito. É muito mais fácil entender o conceito do que ler 4, 5 páginas com os critérios todos. As ações que estão aqui nesse nível 1 da Bovespa, elas são ações que têm informações mais transparentes. Então, a lei exige que uma empresa que opere com capital aberto publique o balanço e a demonstração de resultados. Além disso, uma empresa do nível 1 vai ter que imprimir um documento de origem e aplicação de recursos, vai ter que publicar o fluxo de caixa, vai ter que dar notas explicativas no balanço, vai ter que se fazer auditoria com uma empresa como a Pricewaterhouse ou com a PMG, que são empresas de auditoria de grande porte, algumas exigências adicionais. Veja que são todas informações, tudo está sendo direcionado para informações mais transparentes. Vi uma questão e está deixando a informação mais transparente, significa que a empresa está se enquadrando no nível 1 da Bovespa. Além disso tudo, ela vai ter que manter uma parcela de 25% das ações no que a gente chama de free float, ou seja, circulando na Bolsa de Valores. Ela não pode ter menos de 25% das ações da empresa paradas com algum acionista.
25% tem que estar circulando na bolsa, ou seja, em free float. Para estar no nível 2, a empresa, além de fazer todas as exigências do nível 1, vai ter também que fazer as exigências do nível 2. E todas as exigências do nível 2 garante mais compromisso com os acionistas minoritários. Então, deu mais direitos ao acionista minoritário, mais do que a lei exige, é uma atitude nível 2. Por exemplo, o acionista minoritário não consegue eleger nenhum membro do conselho de administração, porque o majoritário tem mais da metade dos votos. Logo, o minoritário jamais conseguiria eleger. Mas, para estar no nível 2, o acionista majoritário terá que permitir que pelo menos 20% dos membros do conselho sejam eleitos pelos minoritários. Além disso, a Assembleia de Acionistas tem que acontecer em horário comercial, na cidade onde é sede da empresa, uma série de exigências que dá mais compromisso com os minoritários. E a Bovespa ainda criou o novo mercado. O que é o novo mercado? É um mercado onde vai poder apenas operar com ações ordinárias, ou seja, a empresa não poderá emitir ações preferenciais. Todas as ações serão iguais, serão ordinárias. Para estar no novo mercado, obviamente, a empresa tem que cumprir todas as exigências do nível 1 e do nível 2. E, além disso, só vai poder trabalhar com ações ordinárias. Quando uma empresa brasileira ou de qualquer lugar do mundo quer vender ações no mercado americano, as ações propriamente dita ela não pode vender. O que ela vai ter que vender é um recibo dessas ações, um American Depositary Receipts. O que é isso? É um recibo de uma ação de uma empresa de algum lugar do mundo, não americana, obviamente, de algum lugar do mundo que está querendo negociar ações nos Estados Unidos. Como é que isso vai fazer? Por exemplo, o Banco do Brasil quer vender ações nos Estados Unidos? Legal. Ele emite um ADR, um recibo da ação lá na Bolsa de Nova York, e emite uma ação na Bovespa. Essa ação na Bovespa, o Banco do Brasil retira de circulação, fica custodiado num banco, normalmente as operações com ADR é no Banco Itaú, vai ficar custodiado no Itaú e aquele recibo fica lá na Bolsa Americana. O americano, aquilo vale como uma ação, tem direito a voto, tem direito a dividendo, tem direito a tudo. Mas o americano, se quiser, pode pegar aquele recibo, vir ao Brasil e trocar pela ação. Só isso. Então, muita atenção, o ADR não é uma empresa brasileira querendo negociar nos Estados Unidos, é uma empresa de qualquer lugar do mundo, que não seja americana, que quer negociar lá nos Estados Unidos. Já o BDR é exatamente o oposto. Uma empresa de fora do Brasil que queira vender ações na Bolsa do Brasil, na Bovespa, pode, mas não vai poder vender a ação diretamente. Por exemplo, o Carrefour, se quiser vender ações na Bolsa do Brasil, vai ter que emitir um BDR. O que é isso? Ele vai emitir uma ação lá na Bolsa de Paris, onde é a sede dele, vai comprar essa ação e deixar custodiado num banco e vai emitir um BDR na Bolsa Brasileira. E aí o brasileiro pode comprar esse ADR, pode fazer o que quiser, tem direito a lucro, tem direito a tudo, igualzinho. Se quiser, pode ir a Paris trocar essa ação, esse BDR pela ação. Outra coisa que você precisa saber sobre o mercado de ação são as formas de análise, ou seja, nós temos duas formas de analisar o preço de uma ação. Sempre se fala na bolsa que o importante é você comprar barato e vender caro. É assim que você consegue ter o ganho de capital. Tem dois jeitos de você tentar analisar o preço das ações. Um é a análise fundamentalista. E a análise fundamentalista vai analisar os resultados atuais e futuros da empresa. Então, ele vai analisar a economia, o setor, como é que está indo aquela empresa. A palavra-chave nisso aqui é balanço, balanço, demonstração de resultado. Então, você vai pegar todas as informações do cenário macroeconômico e do cenário daquele setor, vai pegar os resultados da empresa, custos, receitas, tudo, através do balanço e vai tentar determinar ali um preço justo.
Quando a gente via lá, para quem fez a faculdade de administração, viu lá índice de liquidez corrente, índice de endividamento, liquidez seca, tudo isso faz parte da análise fundamentalista. Pega dados do balanço, pega dados macroeconômicos e microeconômicos, faz uma análise para tentar avaliar qual seria o lucro dessa empresa no futuro e aí calcular qual seria o preço justo dessa ação hoje. Se você chegou à conclusão que o preço justo dessa ação é R$ 30, o mercado está negociando a 25, compra. Porque você acha que vale 30 e o mercado está avaliando por 25, compra. Provavelmente você vai ter ganho de capital. Se você acha que a ação vale 30 e o mercado está negociando a 35, é melhor vender, porque você acha que vale menos do que o mercado está avaliando. É uma análise complexa de fazer, não é simples. As corretoras disponibilizam essa análise para todo mundo ler, são os tais setoristas. Quando você vê uma análise de um setorista, uma pessoa especializada num determinado setor, ele vai estar tentando, com dados fundamentalistas, te dizer qual é o preço justo da ação. Outra forma de se analisar o preço de uma ação é pela análise gráfica ou técnica. Essa análise pressupõe que o mercado já fez todas as análises e, portanto, o histórico de negociação de uma ação vai refletir qual é o valor justo dela. Vai se analisar tudo pelo gráfico. Vamos ver então esse gráfico aqui, esse exemplo desse gráfico. Veja só como é que ele funciona. Aqui está o histórico de negociação da ação da Petrobras. Repara que quando bate nessa linha de baixo, a ação sobe. Quando bate nesta linha de cima, que a gente chama de resistência, a ação cai. Então, nós estamos vendo aqui um suporte e uma resistência. E aí o analista, o grafista, está analisando aqui que é uma ação vale entre R$19 e R$20,20. Quando bater R$19 é o momento de compra, porque provavelmente ele está batendo aqui nessa linha de baixo. E quando bater R$20,20 é o momento de vender, porque bateu na resistência. Quando a ação passar disso, é melhor vender, porque você vai ter que fazer uma nova análise. Quando a ação baixar disso, também é melhor vender, porque você vai ter que fazer uma nova análise. A análise grafista não é tão simples, não é simplesmente pegar um gráfico e ficar traçando linha. Tem uma série de técnicas, estatísticas que precisam ser aprendidas. Num curso de um dia, você aprende a fazer uma análise gráfica. Não vai ser exigido você fazer uma análise gráfica. O que você precisa entender é que a análise gráfica vai determinar um preço de suporte, um preço de resistência, e vai ficar analisando o histórico da cotação da ação na Bolsa de Valores para determinar qual é o suporte e qual é a resistência, ou seja, qual é o ponto de baixa e qual é o ponto de alta. Para aplicar na bolsa, às vezes é caro, as corretoras cobram corretagem. Se você tem um valor muito pequeno, eu costumo dizer menos de R$10.000, a corretagem pode comer todos os seus ganhos. Daí foi criado e instituído o tal do clube de investimento. Um clube de investimento nada mais é do que um grupo de pessoas, veja, é um grupo de pessoas que se conhecem, têm relacionamento, são amigos, qualquer coisa, que se juntam para operar em ações com um volume maior de dinheiro. O clube de investimento tem que aplicar no mínimo 67% do dinheiro em ações, tem que ter no mínimo 3 e no máximo 50 cotistas. E detalhe importante, não pode vender ações de clube de investimento, cotas de clube de investimento. O clube de investimento é um clube restrito, são pessoas que se juntam para fazer isso. Vai ser administrado por corretora ou por banco, normalmente por corretoras. Os bancos não têm grandes interesses no clube de investimento. Aliás, as corretoras já baixaram bastante as tarifas de corretagem e aí, hoje em dia, o clube de investimento não tem sido tão usado. Outra forma que você tem de aplicar direto na bolsa é comprando os tais fundos índices, os ETFs. O que são esses fundos índices? São fundos criados pela própria Bolsa de Valores, onde ela própria compra as ações e você compra cota de um fundo. O mais famoso deles é esse que aparece aí na tela, o PIBB. Ele reflete o IBRX50, que é um dos índices da bolsa. Quando você compra cotas do PIBB,
você vai comprar cotas de um fundo que vai acompanhar o IBRX 50. Poxa, Henrique, mas isso aí não dá para eu fazer num fundo de investimento no meu banco? Até dá. A vantagem do PIBB é que você vai conseguir operar com ele com uma taxa de administração de menos de 0,5% ao ano. É um dos fundos mais baratos do mundo. Qual é a desvantagem então, Henrique? A desvantagem é que você vai ter que negociar as cotas na bolsa. Esse fundo é fechado. Ah, então tem risco de liquidez. Não tem, porque a bolsa garante a recompra. A bolsa garante a recompra, é o que a gente chama de formadora de mercado. Ela garante que, se não houver comprador, ela, a bolsa, compra. Se não houver vendedor, ela, a bolsa, vai vender as cotas do fundo. Do fundo. Tem vários na bolsa, tem mais de 60. Pelo edital, você deveria decorar todos eles. Se tiver interesse, entra lá no site da bolsa, você vai ver o PIBB, o BOVA, o SMALL, o ISA. Tem uma série de fundos lá. É raro a Ambima perguntar. Quando pergunta, pergunta sobre o PIBB, que é o mais famoso de todos. Esse fundo foi lançado pelo BNDES, atualmente é administrado pelo Itaú, é, mas não é uma negociação pequena. Os outros fundos têm uma negociação ainda menor, mas lembra, não tem risco de liquidez. O formador de mercado é a própria Bovespa. Ela garante que, se não houver comprador ou vendedor, ela assume o papel de comprador ou vendedor. Ações, assim como derivativos, têm uma regra diferente de tributação. Elas não seguem a tabela regressiva, elas seguem uma tabela própria, tem uma regra própria. Ações e derivativos também, você vai pagar imposto de renda quanto? 15% sobre o rendimento. Veja, você vai pagar sobre o que ganhou. Teve ganho de capital, paga 15%. Ah, e no dividendo? Dividendo é isento de imposto. É só sobre o ganho de capital, 15% sobre o seu ganho de capital. Ah, e se eu perder? Se você perder, não paga. Então, vai pagar 15% sobre o rendimento. Outra coisa que tem na Bovespa é isso aqui, o dedo duro. O dedo duro, você vai ter que pagar esse dedo duro, e aí ele é retido na fonte, você vai ter que pagar 0,005% do valor total da venda. Poxa, mas por que uma alíquota tão baixa, Henrique? Por que tem isso? Este é um dedo duro. Se você multiplicar 20 mil por 0,005%, vai dar R$ 1. R$ 1 então, a bolsa vai ter que reter na fonte 0,005% do valor da venda. Ah, mas por quê isso? Veja, se você pagou menos de R$ 1 de dedo duro durante um mês, você está isento de pagar imposto de renda. Por quê? Porque qualquer pessoa física é isento de imposto de renda se vender dentro do mesmo mês até R$ 20 mil. Cuidado com as palavras de contabilidade. Venda em contabilidade chama-se alienação, é a mesma coisa, é sinônimo. Então, se você vender até R$ 20 mil de ações dentro de um mesmo mês, está isento de imposto. Ah, então se eu ganhar R$ 20 mil na bolsa, não paga imposto? Não, não é sobre o ganho, é sobre a venda. Se você vendeu até R$ 20 mil dentro do mesmo mês, você não tem que pagar os 15% de imposto sobre o rendimento. Você vai pagar só o dedo duro, que é 0,005%, sobre o valor total da venda. Ah, e se eu vender em derivativos? Se você vender em derivativos, não tem isenção. A isenção é bem clara, é só para ações. E por que isso? Ah, porque o responsável pelo recolhimento de imposto em ações é o próprio investidor, ele não é retido na fonte. Então, o investidor tem que fazer a conta de quanto ele ganhou, quanto que ele deve de imposto e pagar uma DARF no mês seguinte. Então, se você está em maio, ganhou R$ 5 mil na bolsa, você vai ter que calcular 15% de 5 mil, emitir uma DARF e pagar em junho, que é o mês subsequente. Quanto? 15% sobre o ganho de capital, desde que suas vendas tenham superado R$ 20 mil. Se não superou R$ 20 mil, você está isento. Por que a Receita fez isso? Porque é complexo fazer a conta do ganho de capital em ações. Você tem que fazer conta do preço médio, de compra e de venda.
é um processo um tanto quanto complexo, precisa até de um contador para fazer isso direito. Daí que a Receita deu até R$ 20.000 de venda dentro do mesmo mês a isenção, porque senão inviabiliza um pequeno investidor. Imagina um pequeno investidor ter que contratar um contador para poder pagar imposto. Tudo que ele ganha, ele vai deixar para o contador. Então, a Receita criou essa isenção até 20 mil, mas é só para ações e é só para pessoa física. A pessoa jurídica não está isento, derivativos não é isento. Uma outra coisa interessante é que você pode compensar perdas com ganhos. Ou seja, se você perdeu em 3 mil em ações R$ 3.000 nas ações da Petrobras e ganhou R$ 4.000 na Vale do Rio Doce, você só tem que pagar imposto em cima dos R$ 1.000. Por quê? Porque você perdeu de uma ação e ganhou na outra. Ah, por quanto tempo? Eterno. Se você perdeu R$ 3.000 na ação da Petrobras há 20 anos atrás e agora ganhou R$ 4.000 na Vale do Rio Doce, você só vai ter que pagar imposto em cima de 1.000. Por quê? Porque você está compensando as perdas, então pode compensar. Só uma atenção que ações pode compensar com ações, derivativos podem ser compensados com derivativos. Não pode compensar derivativo em ações, perda em derivativo com ações, nem perdas em ações com ganhos em derivativos. Ok? Os derivativos têm mais um detalhe importante. Se for simulada uma operação de renda fixa utilizando derivativos, para o pessoal do CPA 20, a gente vai ver aí com bastante detalhe o mercado de derivativos e você vai ver que dá para criar operações de renda fixa com derivativos. Se por acaso o investidor simulou uma renda fixa com derivativos, aí ele tem que tributar pela tabela regressiva. Ah, mas isso sempre acontece? Nas operações de swap, quase sempre. Então, quando você ver tributação de swap, se você não souber a resposta, provavelmente o swap está simulando uma renda fixa. Portanto, vai na alternativa que estava falando sobre renda fixa. Swap quase sempre simula renda fixa. São poucos os casos que o swap opera como renda variável. Detalhe que isso não vale para fundos de ações. Fundos de ações têm a sua regra própria, 15% sobre o ganho e mais nada. Depois a gente vai falar especificamente sobre tributação de fundo, mas essa é a tributação apenas para quem opera ações ou derivativos direto no mercado. Uma outra coisa que você tem que ter atenção é a exceção, que é o day trade. O que é o day trade? Comprar e vender ações no mesmo dia. Se você comprar e vender ações no mesmo dia, vai ter que pagar imposto de renda de 20% sobre o rendimento, não 15%. Ah, por quê? Porque sim, foi a lei, tem que cumprir. Tributação tem muitas dessas coisas. Ah, mas não faz sentido. Mas é a lei, tem que seguir a lei. Além disso, o dedo duro é de 1% sobre o lucro e ele é retido na fonte. Esse 20% é via DARF e 1% vai ser retido na fonte. E não tem a isenção para a venda de 20 mil. Então, no day trade, não tem nada de isenção. É isso, pessoal. O capítulo de produtos financeiros termina por aqui. É um capítulo extenso, com bastante conteúdo.